não me considero mais nada. Eu acho que como eu te digo, na hora que eu estou empenhado numa atividade, eu tento fazer o máximo e o melhor que eu posso naquele momento, naquela atividade. Então, não posso, eu me sinto mais ator, eu me sinto mais comentarista de carnaval, ou mais escritor, ou mais... Não, eu acho que tudo somado é a minha vida. Então, eu realmente me empenho o máximo em fazer melhor que eu possa, mas o melhor mesmo, aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Agora, por exemplo, eu estou querendo fazer o melhor que eu posso essa entrevista. Bom, a minha infância foi uma infância que eu acho que foi alegre e animada, porque eu nasci aqui no Rio, nasci no bairro da Piedade, mas como eu fiquei órfão de mãe logo cedo, então meu pai me mandou para Maceió. Você vê que nem todo mundo é perfeito. Então, nas Alagoas, eu tive a grande parte da minha infância. E foi bom, porque foi em Maceió, quer dizer, vivendo com meus avós paternos, e minha tia, uma tia que foi minha grande inspiradora, porque ela era professora, ela tinha uma escola em casa, uma escola primária. Então foi ela quem me ensinou o que se convencionou chamar as primeiras letras, né? Então essa minha tia não só foi minha mestra, como foi uma grande amiga, e foi ela quem me abriu alguns caminhos, como, por exemplo, gostar das coisas brasileiras, porque Alagoas, como grande parte dos estados nordestinos, é um estado muito rico de folclore, né? E tem os ciclos do ano, dos festejos folclóricos, bem definidos. O ciclo natalino, por exemplo, onde tem as marujadas, os guerreiros, as cheganças. Tinha o ciclo carnaval, claro que esse é comum ao país inteiro. Aí tinha o ciclo das festas juninas, onde tinha todas as festas, tinha o Bumba Meu Boi, e até a culinária muito apropriada para aquele momento, para aquele ciclo, né? Então, a minha infância foi regada com essas informações, com esses acontecimentos, o que me ajudou muito, porque ao longo da minha vida, até hoje, tem ajudado, porque baseado nisso é que eu desenvolvi depois meu trabalho profissional, parte do meu trabalho profissional, coisa que eu continuo fazendo até hoje. Então, uma infância que eu considero rica sobre esse aspecto, porque durante uns 10 ou 12 anos, quando foi o tempo que eu vivi lá em Maceió, eu aprendi muito, vi muito e alicerçou o resto da minha vida. Eu fui aluno do Colégio Pedro II, o que muito me honra. E eu estava no curso secundário, a segunda, terceira série, e fazia parte do Grêmio e tal, então tinha umas atividades artísticas, de vez em quando a gente inventava lá uns programas, umas coisas e tal. E tinha um contemporâneo meu, ele era já do curso, que na época chamava-se científico, né, aqueles clássicos científicos, o Moisés Veltman. E o Moisés já era radialista e trabalhava na rádio Marinho Veiga. E como eu estava querendo arranjar um emprego, alguma coisa para fazer e tal, porque afinal de contas tinha que começar a ganhar dinheiro de alguma maneira, decente, evidentemente, o Moisés surgiu com uma ideia que era de me levar até a rádio Marinho Veiga, porque estava precisando de datilógrafos para copiar programas que eram feitos em stencil. E depois, você vê que essa história é antiga, e depois passava em mimeógrafo também, você vê que já não existe mais mimeógrafo. Mas de qualquer maneira foi nesse século essa história, não foi no século passado. E eu comecei a fazer, inclusive, o trabalho para o Hélio Tis,
o Hélio Tis tinha um programa chamado Biblioteca no Ar, onde eram adaptados alguns originais e tal, e eu fazia esse trabalho. Mas eu era, como ainda sou, péssimo datilógrafo. Então, o salário era de 1 cruzeiro por cada folha. Quer dizer, para ganhar 5 cruzeiros eu penava, porque para ter 5 folhas eu penava também. Mas, de qualquer maneira, foi bom, porque aí eu conheci o pessoal de rádio e teatro, conheci o pessoal que fazia programas musicais, e que era, no fundo, sem eu saber o que me interessava mesmo. Até que eu comecei a produzir algumas coisas, escrever algumas coisas para a Rádio Marinho Veiga, que foi interrompido quando eu me aproximei do Teatro Experimental do Negro. Então, o rádio na minha vida foi um lastro inicial, foi uma base inicial, que foi interrompida, mas depois voltou. E, por coincidência, voltou na própria Rádio Marinho Veiga, desta vez fui levado pelo Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. O Sérgio era um dos produtores da Rádio Marinho Veiga, juntamente com Chico Anísio, com Haroldo Barbosa, com Antônio Maria, Roberto Silveira e alguns outros mais. E eu fiquei levado pelo Sérgio Porto, fiquei ali, né, sapeando um pouco as coisas, até que o Antônio Maria entrou de férias e o Sérgio Porto pediu para eu fazer o lugar do Antônio Maria. Aí eu passei a escrever durante algum tempo o programa que o Antônio Maria fazia, que era Regra de Três. E foi uma iniciação boa, porque depois até eu substituí o próprio Sérgio Porto, quando ele fazia, com o nome de Stanislau Ponte Preta, uma coluna na última hora. Ele entrou de férias e eu substituí o Sérgio durante algum tempo. Então fiquei sendo um substituto eventual das pessoas cantando em férias. E foi uma época muito boa, porque me deu solidez no conhecimento radiofônico, porque eu comecei a escrever humor e também escrever musicais. E isso foi realmente fundamental, né? Para depois desenvolver o meu trabalho. Bom, a Brasiliana foi um grupo que eu considero um grupo muito original, e pela forma como ele nasceu, e muito importante pelo trabalho que ele desenvolveu. Original porque ele foi resultado de uma cisão que aconteceu no Teatro Experimental do Negro, que foi um grupo teatral fundado pelo Abdias Nascimento, que hoje é senador da República, e do qual eu participei. Eu era um estudante, meu pai encontrou na rua um panfleto, que o Teatro Experimental do Negro, deixa eu explicar, além da função básica que era fazer teatro, tinha um outro também, que era uma função, digamos, social, que era a de fazer a alfabetização, alfabetizar pessoas. E na sede da UNE, ali na Praia do Flamengo, o Teatro Experimental do Negro reunia pessoas para dar aulas. E meu pai, então, achava que eu tinha a obrigação de ajudar, de dar uma parcela de contribuição. E foi para lá que eu fui, nessa tentativa, porque eram empregadas domésticas, mecânicos, pessoas que viviam ali na periferia da UNE, no Flamengo, no Catete. E eu fazia, e embaixo, no andar térreo, numa sala lá, o Teatro Experimental do Negro fazia seus ensaios. E um dia faltou um ator. Eles estavam ensaiando uma peça do Lúcio Cardoso, chamado Filho Pródigo. No que faltou um ator, alguém me foi lá em cima e pediu que eu descesse para ler o papel, para o ensaio não parar. Aí eu desci para ler o papel. Aí li o papel e fiquei no papel. O papel chamava-se o Peregrino, era um personagem que devia ter 75 anos, né? Eu tinha 18 na época. Então, com muita barba branca e muita maquiagem, eu fiz o papel. Foi a minha estreia teatral no Teatro Ginástico. Depois dessa peça, nós ensaiamos uma outra, que chegamos a representar, que era Aruanda, de Joaquim Ribeiro, um grande escritor e estudioso de folclore e cultura negra. E também uma que foi o Calígula, do Albert Camus. Ele veio, que estava vindo ao Brasil, e nós fizemos o primeiro ato no Teatro Ginástico, representamos o primeiro ato da peça para o próprio Albert Camus, quer dizer, foi um grande momento para todos nós. Mas com todas essas coisas, houve algumas dissidências, enfim, um grupo grande sempre tem problema, né? Então, juntamente com outros colegas, nós achamos que
o teatro não estava tendo o rumo que a gente imaginava que devesse ter, o que a gente pensava que seria o correto. Nós saímos e fundamos um outro grupo ali no Lamas, no Largo do Machado, onde a gente se reunia sempre. E começou a recrutar as pessoas. Muitos saíram do Teatro Experimentador Negro e foram conosco, outros chegaram depois. Eram colegas nossos que moravam ali no Largo do Machado, que moravam em Botafogo, colegas que frequentavam os bailes que a gente ia, as matinês dançantes e tal. E com esse material humano a gente começou a fazer o Grupo dos Novos. E eu saía muito no fim de semana com alguns colegas, que a gente ia ao subúrbio e mais até no interior, para ver. Era uma época que tinha muito candomblé, muita macumba e tal, e a gente não conhecia bem, e queríamos botar isso no espetáculo, então nós íamos assistir as sessões e as festas e tal. E com isso a gente conheceu o Joãozinho da Gomeia, que tinha um terreiro em Caxias, dos mais famosos, o Pai Didi, e alguns outros que a gente frequentava para aprender, para ver e aprender, né? Até que numa dessas vezes que eu estava voltando até de um candomblé, num trem da Central eu conheci um livreiro austríaco que tinha, ele era polonês, Mieszko Ashkenazy, que tinha uma livraria chamada Livraria Ashkenazy, na Rua da Quitanda. E aí conversa vai, conversa vem e tal. Eu falei com ele sobre o grupo, etc. Tal. As nossas dificuldades, evidente que eram muitas. E ele ofereceu os fundos da livraria dele, na Rua da Quitanda, para a gente ensaiar, depois que a livraria fechasse. E efetivamente ele começou a fazer esse trabalho. A gente ia lá todas as noites, depois das 8 horas da noite, e começava a ensaiar. E virou o que hoje a gente poderia dizer um point cultural. Porque aí o próprio Cavalcante, quando veio da Europa, o Cavalcante já citei antes, ele foi lá para ver. O Di Cavalcante também foi. E vários intelectuais iam, porque ficou uma coisa muito... O que esses caras estão fazendo por aí? Que loucura é essa, esse pessoal reunido aí, fazendo música, dança brasileira e tal. E a coisa foi crescendo, 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 até que a gente estreou no Teatro Ginástico. A crítica saudou, com muito entusiasmo, até que a gente viajou para o exterior. Nós fomos para o Uruguai, fomos primeiro para a Argentina, depois para o Uruguai, e foi no Uruguai que nós tínhamos o nome então de Balé Folclórico do Brasil, que eu sugeri a mudança do nome para Brasiliana, baseado no nome de uma coleção de livros que a Companhia Editora Nacional tinha chamado Brasiliana. Aí então a gente se rebatizou com o nome de Brasiliana e nós viajamos 25 países, toda a América do Sul, grande parte da Europa, toda a África do Norte. Foram 5 anos de viagem sem voltar ao Brasil, mostrando a dança brasileira e os ritmos brasileiros nos mais variados palcos do mundo. A gente mostrou no Stall Theatre de Londres, a gente mostrou no Teatro Étoile de Paris, a gente mostrou no Teatro Via Manzoni de Milão, no Teatro Sistina de Roma, viajamos Portugal, viajamos pela Bélgica, Dinamarca, Suécia, Noruega, enfim, foram 25 países mostrando a dança brasileira. Foi a primeira vez que um conjunto desse tamanho, éramos quase 50 pessoas, viajou pelo mundo mostrando a arte brasileira. Eu acho que qualquer trabalho que você faça, isso não é nenhuma pretensão, eu acho que é uma obrigação. Mesmo quando eu faço um show, e já fiz vários, de boate, show de boate. Eu fiz show no Copacabana Palace, por exemplo, durante 3 anos, na época que tinha show em Lula. E um dos shows, por exemplo, eu intitulei o título, não gosto muito, mas não tinha outro na hora, e foi esse mesmo. Era Aquarela Musical, que era baseado em pintores brasileiros. Então, um quadro era baseado em Todos os Prazeres, outro quadro era baseado em Caribé, o outro quadro era baseado no Genaro de Carvalho, o outro no Di Cavalcante, no outro na Djanira, que não só me dava a oportunidade de trabalhar esse assunto, como também quem ia ver o espetáculo saía ganhando alguma coisa, entendeu? Então, eu sempre, também na televisão,
Eu sempre me preocupei, no rádio também, eu tenho um programa de rádio até hoje, na Rádio MEC, que se chama Terceira Onda, onde eu faço um programa com músicas do chamado Terceiro Mundo, né? Da América do Sul, da América do Sul, do Caribe, da África, da Ásia. Então eu acho que é nossa obrigação, sempre que tem uma tribuninha, por menor que seja, dar uma contribuição para que as pessoas saibam alguma coisa, as pessoas, acrescentar alguma coisa às pessoas. Quer dizer, se eu aprendi, eu quero passar adiante. Bom, o papel que eu mais, quer dizer, que eu gostei de fazer e que foi muito importante na minha vida profissional e pessoal, foi o Orfeu, do Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes. Isso porque eu tive a ocasião e a oportunidade de participar daquilo que, mais do que uma peça, foi um grande momento cultural brasileiro. Foi o momento em que Vinícius juntou-se com o Tom, com Oscar Niemeyer, com Carlos Sclia, e nasceu esta peça maravilhosa, que depois deu filme, premiado inclusive, e que foi o pontapé inicial da Bossa Nova. Então, o fato de ter participado desse movimento, de ter feito o papel protagonista da peça do Vinícius, que foi a primeira peça dele, isso realmente me marcou muito, porque todas as pessoas envolvidas naquele momento foram pessoas que tornaram-se minhas amigas e continuaram minhas amigas, quer dizer, foi muita gente que eu ganhei como amigo, e fora do que a peça é um dos momentos mais bonitos da dramaturgia brasileira. Então, qualquer ator teria orgulho de representar o Orfeu e participar desse momento cultural do Brasil. Não, eu acho que todos os veículos são válidos, evidentemente. Agora, você tem que saber o que você vai apresentar em cada veículo, porque o que você faz para a televisão não serve para o rádio, como o que você faz para o rádio não serve para o livro, assim por diante. Quer dizer, eu acho que cada veículo tem sua característica e você, quando faz um trabalho, tem que levar em conta o veículo para o qual você está trabalhando, para quem você está se dirigindo. De maneira que eu acho que tem que haver uma adequação do seu trabalho ao veículo. Se isso acontece, eu acho que está tudo certo. Não tem problema. Em cada coisa que eu faço, claro que eu tenho influências. No jornalismo, por exemplo, eu tive uma influência muito grande, que foi do Sérgio Porto. O Sérgio Porto realmente é uma lembrança que eu me socorro sempre, porque foi uma pessoa que sabia escrever, era bem informado e tinha uma dualidade, ele convivia com uma dualidade como pouca gente conviveu. Ele era Sérgio Porto quando escrevia algumas crônicas e era Stanislau Ponte Preta quando fazia a crônica de costumes, o humor, a observação da cidade, etc. Então, no jornalismo, sem dúvida nenhuma, é Sérgio Porto. Como ator, eu tenho alguns, por exemplo, tem um ator francês que morreu jovem, que eu gostava muito, que foi o Gérard Philipe. Era um ator realmente que eu tinha muita admiração, muito prazer em vê-lo, porque sempre aprendia vendo coisas, a sutileza dele representar. O Gérard Philipe, eu acho que foi um cara muito importante, como aqui no Brasil, o Paulo Autran, por exemplo, é um dos atores que mais me comove no palco, porque ele tem uma sensibilidade extra, ele tem uma coisa qualquer a mais que me chama a atenção, que me comove muito. No show, por exemplo, eu fiz vários shows e espetáculos teatrais e tal. Se tem uma pessoa que foi meu ídolo e que eu observava a maneira como ele trabalhava e aprendi muito com ele, foi o Carlos Machado. Foi uma pessoa que realmente foi sem saber que era, e até sem querer ser, foi um mestre na arte de fazer shows. E eu com ele aprendi muita coisa. Eu acredito, porque há um escapismo, né? Dizer assim, Deus cada um de nós é um pouco Deus, Deus é a natureza, Deus. Eu acho que o conceito de Deus é um conceito muito pessoal. Eu acho que cada um tem o seu Deus. Um Deus que mora dentro de você e que é o Deus que te julga e com que você também, às vezes, julga os outros. Eu acho que a maneira de você se conduzir na vida, a maneira que você vê a vida em torno de você, esse é o Deus.
Você não tem que invocar, a meu ver, sem nenhuma pretensão, invocar um Deus abstrato, um Deus que você teme, um Deus que você se dirige como um ente que não conhece você. Você tem que explicar quem você é e pedir coisas a Ele. Eu acho que esse Deus é um Deus interior e é com Ele que você conversa e é com Ele que você exterioriza as suas angústias, as suas aflições ou as suas alegrias. É uma pergunta difícil essa. É uma pergunta difícil porque quando eu era muito menino, quando me perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse, eu sempre dizia jornalista. Não sei por que eu dizia jornalista. E terminei sendo, de certa maneira. Quer dizer, eu tenho também uma função jornalística, eu sou até sindicalizado. Então eu sou jornalista também. Então é uma coisa que foi um desejo infantil que realizou-se. Eu não sei, as coisas que eu faço, e são muitas, eu faço todas elas, primeiro porque eu gosto de fazer, e segundo que me dão muito prazer fazer. Quer dizer, quando eu estou sendo ator, eu gosto de ser ator. Quando eu estou escrevendo uma reportagem, eu gosto de escrever reportagem. Quando eu estou fazendo um livro, eu faço um livro no tema que eu gosto de fazer. Então eu não tenho uma frustração profissional. Talvez a frustração que eu tenha é de não ter o tempo suficiente para fazer todas as coisas que eu gosto. Mas no momento que elas pintam, que elas aparecem, eu me dedico a elas com fervor e faço da melhor maneira possível, profissionalmente e com amor. Então, se eu não fosse nada do que eu sou, talvez eu fosse padre, porque minha tia queria que eu fosse padre. Minha tia queria que eu fosse padre, né? Mas foi melhor, porque eu fiz a prova de Cristo depois. Quer dizer, muito melhor do que padre. Desculpa, colega. Isso é epitáfio? Olha, eu não tenho nem a pretensão de ser lembrado. Realmente, não estou fazendo gênero, não. Quer dizer, quem me conheceu, quem me conhece e tal, e sobreviver a mim, vai se lembrar de mim, espero. Mas eu já disse antes, né, que eu, bem ou mal, eu faço as coisas que eu gosto de fazer, quer dizer, trabalho nas coisas que eu gosto de fazer, por isso que eu me entrego muito, é com muito afinco que eu faço as coisas. Eu gosto de fazer teatro, eu gosto de fazer jornalismo, eu gosto de escrever livro, eu gosto de dirigir espetáculos, musicais de preferência. Então eu tenho, nesse âmbito das artes, nas coisas que eu acho que posso fazer, eu tenho tentado fazer ao longo do tempo. E se eu tenho um ponto comum que costura tudo isso, e aí, se você insiste na pergunta, eu ouso dizer, então assim eu gostaria de ser lembrado, com uma pessoa que sempre acreditou nas coisas brasileiras, achando que nós temos um grande potencial humano e artístico que deve ser conhecido e cultivado. Eu acho que a tarefa de cada um de nós é cuidar dessa herança, que não é essa herança que foi feita, é a herança que também está sendo feita agora. Porque eu acho que isso a gente faz cada dia. E isso nós temos que sempre deixar para aqueles que vierem depois de nós. Não importa quando. Eu acho que acreditar nisso, saber que a nacionalidade, a cidadania, não são palavras vãs, não são palavras vazias, são resultado da nossa existência, resultado do nosso conhecimento, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente aprende, daquilo que faz parte de nós. Quer dizer, nós temos um compromisso telúrico, não é? Um compromisso com o imaginário, nós temos um compromisso com o perfil brasileiro de ser. Nós temos que ter uma cara. Não podemos ter a cara de todo mundo e nem podemos ter a cara dos outros. Nós temos que ter a nossa cara. Então, trabalhar a nossa cara, eu acho que é o nosso destino e nossa obrigação.